Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do nosso querido mestre John DeCarlo. O poema sorteado dessa semana é o de número 69, Relógio. Um vai mais rápido, outro mais lentamente. Todos os relógios têm diferentes tamanhos e diferentes ponteiros. A mensagem é um alerta para que o consulente observe atitudes e fatores físicos em sua vida, tais como alimentação, repouso, atividade física, prudência, prevenção e etc., a fim de influenciar positivamente em sua longevidade. O tempo de vida física difere entre as pessoas, mas mais cedo ou mais tarde ninguém escapa da morte, seja por doença, por velhice ou por acidente, visto que a morte não escolhe idades. Começamos a morrer no momento que nascemos. Cada segundo nos leva em direção à morte. O tempo de vida física não para, está sempre em constante decrescente até terminar. O relógio é um instrumento que permite medir intervalos de tempo. É utilizado desde a antiguidade, em vários formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. No Japão, os relógios simbolizam a morte. Por esse motivo, nunca são presenteados. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema a fim de alertar que o Reiki pode contribuir muito com o aumento da expectativa de vida das pessoas, trazendo inclusive muitos benefícios pessoais. Reflita sobre as palavras de Giuseppe Belli. A morte está escondida nos relógios. Esse poema, ele traz um tema que muitas pessoas não gostam nem de conversar sobre isso, mas acho que é uma das maiores certezas da nossa vida, né? Todos nós sabemos que de uma forma ou de outra caminhamos para a morte. Cada religião, cada crença tem uma forma de encarar este momento e acredita-se em coisas diferentes que vão acontecer após a morte. É sempre um mistério, né? O que vai acontecer depois da morte. Eu já cheguei a comentar aqui numa das mensagens oraculares que eu tive uma fase na minha vida que eu questionava muito sobre as crenças. Eu sempre gostei de estudar religiões, crenças e ver o que cada um estava falando sobre a vida e sobre a morte. O que nós estamos fazendo aqui? E acreditar em algo, eu acredito que é importante para nos incentivar no caminho, né? Se a gente não acredita que acaba com a morte, né, que a morte é o fim de tudo, muitas coisas na nossa vida perdem um pouco o sentido. Então, acreditar que algo vai acontecer depois é importante, mas cada um pensa nesse momento e no que vai acontecer depois de uma forma e tem uma crença em relação a isso. E eu tive uma fase que eu questionava muito sobre essas religiões, as coisas que eu estudava, sobre filosofia, e eu fui me aconselhar com uma freira do colégio que eu estudava. E eu perguntava para ela, eu questionava para ela, porque para mim a vida só faria sentido se tivessem oportunidades de reencarnação, que ela tivesse uma continuidade, tivesse um propósito a vida terrena. Então eu fui conversar com ela a respeito disso e ela me falou algo que me deixou muito tranquila em relação à morte e o que vem depois. Ela falou o seguinte, que dentro da religião católica acredita-se na vida eterna. Então se você tiver uma boa existência, você tem a vida eterna garantida. Se os espíritas estiverem certos, as religiões espiritualistas que acreditam na reencarnação, se passasse por uma existência terrena tranquila, de acordo com os exemplos de Deus, a gente estaria evoluindo e teria uma próxima reencarnação melhor e teria atingido o objetivo dessa encarnação. Algumas religiões acreditam que após a morte a gente dorme e acorda no juízo final. Caso isso seja verdade, sendo uma boa cristã, tendo bons hábitos, sendo uma boa pessoa, a gente se daria bem lá no juízo final. Então eu parei para pensar e falei assim, bom, independente do que vai acontecer, isso não importa. O importante é viver cada dia bem vivido, aproveitando todas as oportunidades que esse dia nos traz.
Eu gosto muito da filosofia de vida do Reiki, que mostra que, assim, só por hoje. Os nossos princípios, eles trabalham um dia de cada vez. O Reiki, ele me trouxe para o presente, quando eu comecei a praticar a meditação Gassho, e todos os dias passei a repetir: só por hoje não sentirei raiva, só por hoje não me preocuparei, só por hoje serei grata, só por hoje farei meu trabalho honestamente com amor, só por hoje serei gentil com todos os seres vivos. Eu comecei a trabalhar e a viver no dia presente. O que passou, passou, eu não tenho como voltar. O que vai vir, eu não sei. E quando vai chegar a minha hora de partir, seja lá para o que vier, eu também não sei. Então é importante que eu construa um dia de cada vez. E com a experiência terrena, adquira a tranquilidade e tenha a consciência de que eu aproveitei cada dia, todas as oportunidades que cada dia me trouxe. Então a oportunidade de aprender, a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da humanidade, do próximo mais próximo. Então acho que esse poema, ele é muito claro, né? E ele traz aquela coisa assim: a morte, ela é certa, mas o importante é viver bem cada dia. Então nós temos aqui um corpo que nos foi cedido para essa existência, que nós temos a obrigação de cuidar bem dele. Cuidar da alimentação, do exercício físico, cuidar da nossa mente, para termos saúde, para viver a nossa velhice com tranquilidade. E quando você vive um dia de cada vez, com os desafios de que cada dia nos traz, a gente vai se preparando. E a velhice chega e a gente acha que nem sente, né? Vamos vivendo as nossas limitações, vamos nos transformando, mas vamos caminhando e sempre trazendo um sentido para o nosso dia. Para quando chegar o nosso momento, a consciência está tranquila, que nós aproveitamos muito bem essa estadia na Terra. Então esse poema, ele traz um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, mas acho que é uma das maiores certezas da nossa vida. E certamente, para quem viveu bem essa experiência terrena, eu acho que deve ser um momento bom, né? Cumprir a minha missão. Agora eu vou para o outro lado. Que seja lá o que nos espera, se fizermos uma boa caminhada, certamente vamos ter sucesso do outro lado. E acho que esse é o recado de hoje. Gratidão.